Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado com a nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, salve São José. Chegamos ao nosso dia 21 da nossa preparação e do nosso estudo. E o dia 21 vai dizer assim: São José Fidelíssimo, rogai por nós. São José é um homem de fé simples e profunda. Dom Fulton Sheen, ele vem recordar para nós que todo casamento ele envolve 3 anéis. O primeiro anel é o anel de noivado, o segundo anel é a aliança do matrimônio e o terceiro anel é o anel do sofrimento. Ou seja, nós devemos com esses 3 anéis manifestar o nosso amor mútuo, a nossa fidelidade e o nosso sacrifício. Sacrifício e fidelidade. Essas ordens, elas se intercomunicam. Amor mútuo, sacrifício, fidelidade. E no relacionamento com Deus, nós vemos a mesma dinâmica, a mesma coisa. E São José, ele foi fiel, não somente a Deus, mas ele foi fiel à sua esposa Maria. São José é o nosso modelo de fé. Fé é uma das 3 virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. A fé, a definição de fé é dada para nós em Hebreus 11, e vai dizer mais ou menos o seguinte, que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das coisas que não se veem. É preciso que nós reconheçamos Jesus. Reconhecendo Jesus, é preciso que nós façamos o nosso aderir aos seus ensinamentos. E aderindo aos seus ensinamentos, é preciso confiar em suas promessas. São José, ele era profundamente piedoso e ele rezava pela vinda do Messias. Isso vai dizer para nós Catarina Emmerich. E também Nossa Senhora rezava pela vinda do Messias, rezava muito. São José é nosso modelo de fé e de confiança, porque reconhecer apenas Jesus não é suficiente. Os demônios, eles também reconhecem a Jesus, mas temem, mas eles não confiam no amor de Jesus. É preciso reconhecer, amar e confiar. É preciso que nós tenhamos uma fé ativa, confiante e zelosa. E São José, ele foi o nosso modelo dessas 3 coisas. São José nunca duvidou da divindade de Jesus e não duvidou do seu poder de derrotar o mal. Porque Jesus parecia apenas uma criança normal. Atrás desta aparente fraqueza, José via a divindade de Jesus. São José olhava e adorava a Deus através de um véu, mesmo ele vendo a fraqueza daquele menino. São José adorava o mistério de Deus dentro do ventre de sua mãe, através de um véu, mas ele acreditou. E São José, ele foi fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Tudo isso São José viveu com Maria e com o seu Deus encarnado em seus braços. São José fará crescer a nossa fé. É preciso viver os ensinamentos de Jesus, e viver os ensinamentos de Jesus comporta sermos ridicularizados e zombados. Isso acontecerá e acontece, tanto pelos de fora como pelos de dentro, tanto pelos de perto como pelos de longe. É preciso que nós saibamos suportar os exílios e os isolamentos, sofrer as perdas, e vale a pena sofrer as perdas por Deus.
Nós seremos muitas vezes menosprezados, difamados, caluniados. No entanto, Deus nos recompensará. Ele nos dá essa promessa da recompensa. É preciso que nós tenhamos uma fé, uma confiança amorosa, uma firmeza e uma intrepidez. E este foi o exemplo de São José, homem corajoso, homem de coragem. São José foi o primeiro adorador de Cristo. Muitas vezes São José adorou o menino Jesus nos seus braços, e em todos os lugares havia sempre uma capela de adoração. Foi feita sempre uma capela de adoração. Foi feita em Belém, foi feita no Egito, foi feita em Nazaré, foram feitas em todos os lugares onde eles passaram. São José foi o fundador das capelas de adoração e foi aquele que conduziu as primeiras procissões do corpo e sangue do Senhor. E a outras pessoas, São José convidava para a adoração do Deus feito homem, que estava com ele e com a Santíssima Virgem Maria. A maior capela erigida por São José e pela Virgem Maria tem um nome, chama-se Igreja Católica. São José, ele não via o menino no ventre de sua mãe, mas ele acreditava. São José adorava o menino no ventre de sua mãe. São José adorava o menino nos seus braços, mas ele acreditava, mesmo não vendo a grande realeza de Deus sob a forma aparente de uma fraqueza. São José adorava Jesus neste tabernáculo, no ventre da Virgem Maria. E assim como aconteceu nos tempos de Davi, este tabernáculo, que é a Virgem Maria, teve que ficar fora durante 3 meses, que foi justamente na época da visitação. Nossa Senhora precisava fazer a visita à sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora pediu o consentimento de São José, e São José com certeza assentiu para que ela fosse. E assim nós temos a primeira procissão. Muito provavelmente São José acompanhou a Virgem Maria nesta viagem de 160 quilômetros até a casa de Santa Isabel. Vários místicos nos dizem isso. Se lá ele permaneceu, nós não sabemos, mas nós podemos intuir. O que nós sabemos é que foi a primeira procissão. Talvez aquele momento da visitação em que Santa Isabel exulta de alegria e faz aquela belíssima mensagem à Santíssima Virgem: "Donde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar?" Muito provavelmente esta fala de Santa Isabel tenha dado a notícia da gravidez de Maria, ou tenha apenas confirmado aquilo que São José já saberia de antemão. Nós não sabemos, mas o que nós temos a certeza é que ele recebe essas palavras com assombro e reverência, porque ele estava diante do grande mistério de Deus, um Deus feito homem, e ele sabia que o Messias viria através de uma virgem. Então era um mistério de Deus. Justo e temente a Deus, ele aguardou a manifestação de Deus para ver qual seria a sua próxima atitude. Se São José voltou para sua casa, deixando Maria na casa de Santa Isabel, nós não sabemos, mas se ele voltou, a sua agonia deve ter sido enorme, longe dos seus amados. No entanto, se ele não voltou, se ele lá permaneceu, ele igualmente deve ter sofrido outro tanto, porque ele estava
à espera de um novo sinal de Deus para saber como ele deveria proceder. É muito provável que outras visitas como esta devem ter havido. Muito provável que Jesus tenha convivido com o seu primo, São João Batista, mas nós sabemos que este convívio aconteceu, que essa procissão aconteceu. E a segunda procissão que São José conduziu foi a Belém. Maria grávida, eles foram a Belém para o recenseamento. E lá Jesus nasceu, e lá foi feita a primeira capela do mundo, em Belém. Belém, que é chamada a casa do pão na língua hebraica, e na língua árabe é chamada a casa da carne humana. Uma casa pobre para um rei humilde, uma manjedoura para o rei se deitar, manjedoura que vem da mesma raiz do verbo mangiare, em latim, comer. Que intimíssima familiaridade não teve São José ao trabalhar, descansar, comer, dormir, conversar com Jesus, com Deus feito homem, dentro de sua casa. A primeira capela em Belém, ela foi visitada pelos pastores, depois pelos magos, visitada pelos anjos. No entanto, o nosso querido pai São José fez uma segunda capela, que foi no Egito, uma capela aos pagãos. O destemido São José foi para uma terra hostil. O Egito era uma terra hostil, uma terra pagã e o celeiro do mundo. E assim como o primeiro José, São José, o pai de Jesus e nosso Pai, distribuiria o trigo de Deus para o mundo. A terceira procissão que São José conduziu foi a procissão de volta, a volta do Egito. Essa foi a mais longa procissão da história. Foram aproximadamente 200 quilômetros. A adoração de São José e a Virgem Maria em sua casa, em meio aos seus afazeres, foi por décadas. Imaginem, se aquele pequeno caminho de Emaús, que fizeram os discípulos de Emaús, quando Jesus os encontrou e conversou com eles, se aquela primeira e curtíssima procissão foi capaz de aquecer, de inflamar o coração daqueles discípulos, que dizer de José e de Maria, que ficaram 30 anos com Jesus? Mesmo com Jesus fora de casa, São José permanecia na presença de Deus por causa de Maria, a sua divina esposa. Existe um fenômeno que foi conhecido cientificamente no século XX chamado microquimerismo, que diz que partes das células do filho permanecem no corpo da mãe, mesmo depois do nascimento, e vice-versa. Parte das células da mãe permanecem no corpo do filho depois do seu nascimento. Ou seja, Maria é o templo velado de Deus, que tem parte do corpo de Jesus no seu próprio corpo. E a proximidade de São José com Jesus, o sol da justiça, com Maria, a lua mística de Deus, por tanto tempo, por 3 décadas, fizeram São José ser quem São José é.
níveis altíssimos e inimagináveis de santidade, de glória, de justiça, de tudo aquilo que vocês podem imaginar, do que seja o céu, do que seja a propriedade de Deus e a propriedade da Santíssima Virgem Maria. Sejamos como São José, adoradores de Jesus, veneradores da Virgem Maria, que também nós possamos, em todo e qualquer sacrário do mundo, em todo e qualquer altar do mundo, diante de toda e qualquer imagem de Nossa Senhora, nos prostrarmos e adorarmos Deus feito homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.